Olá, amigo do CMTO News. Estamos aqui para mais um podcast e hoje um tema muito interessante, é um tema urgente, é um tema atual. Na verdade, quando se trata sobre história dos hebreus, é sempre um tema atual. E o meu convidado de honra, é o professor de matemática, professor Leone. E essa figura aqui, ó, carimbada aqui, já o Acácio, vocês já conhecem. Se apresente para o nosso público. Bom, eu me chamo Leone Fonseca, sou professor de matemática. Eu estudo muito a Bíblia, desde o aramaico, do hebraico e também a parte grega, né, da escrita da Bíblia. Eu gosto muito de analisar a fonte. E eu recebi o convite do meu grande amigo para participar, trazer um pouco para vocês sobre a história do povo hebreu. Haverá diferenças dos termos utilizados hoje. E para podermos compreender melhor um pouco do conflito que existe hoje, vamos tentar entrar um pouco nesse assunto, e a importância de Abraão no contexto histórico de todos os cristãos. Ele mostra não somente a situação de fé, que não é muito o nosso foco aqui, mas ele mostra o quanto o homem faz a diferença no sentido de ser íntegro, que isso também vale muito a pena a gente compreender. Então, para entender o presente, precisamos visitar o passado. Sempre, não tem como fugir. Professor Acácio. Olá, tudo bem? Professor Acácio, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. E é justamente isso. Não é à toa que se diz que o cristianismo conquistou o mundo e uma das trindade das grandes religiões do mundo, todas são abraânicas, né? Que é o Islã, o Tanakh, a Torá, o judaísmo e o cristianismo. Porque, como ele só salientando o que ele disse, princípios. Nenhuma sociedade se constrói sem princípios sólidos. Existe uma passagem bíblica, não é nessas palavras que está escrito, mas eu vou trazer aqui, é que Deus pediu para Abraão subir ao monte e contar as estrelas do céu. E Abraão não conseguiu contar porque era infinito praticamente. Aí Deus falou assim para ele: assim será a sua descendência. Quanto a você, curta nosso canal, compartilhe, seja um seguidor do CMTO News. Estamos de volta. Professor Leone, é muito bom, mais uma vez, já falei, né? Bom ter o senhor aqui presente para esclarecer esse tema muito importante. Mas antes de nós entrarmos no nosso diálogo, explique por que esse tema é caro, é precioso para você. Bom, acontece assim, quando por ser cristão, nós cremos que o pai da nossa fé é Abraão. Não tem para onde fugir. Dependendo se você é de uma religião evangélica, se você é católico, se você é espírita, se a base sendo o cristianismo, Abraão representa o pai da fé e ele, sem dúvida, foi um dos homens que mais nos mostrou como ter fé. Só que quando vamos analisar a situação do povo judeu, que ele recebe vários nomes no decorrer das épocas, o que nós temos que ter em mente? Que Abraão, ele foi o principal, por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Esse foi o diferencial. Ele estava no meio de um povo totalmente distinto da visão religiosa judaica, vamos colocar assim. Ele estava num povo que morava dentro da cidade de Ur, que na época tinha esse nome, no qual, colocando um parênteses aqui, é o mesmo nome da cidade que Jó morava. Interessante. E o povo era semita, que dentro do povo semita existiam vários nômades. Mas faz uma explicação, porque o pai da fé é Abraão, mas a fé não vem de Cristo? Como é que funciona isso? Mas existe um outro ponto. Quando você fala pai da fé e o ponto principal de fé são coisas distintas. Vou dar um exemplo aqui para você. Jesus Cristo, nós somos salvos por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o filho do Deus unigênito, o primogênito da criação, mas Abraão, ele não é diretamente o filho de Cristo, mas ele é a figura central do começo da história do povo da salvação. É interessante que essa é uma visão teológica. Sim. Né? E aí que nós também vamos fazer abraçar também um pouco da visão histórica. Sobre a visão histórica, para depois entrarmos na questão mais teológica, fale um pouquinho sobre a história, a origem, de onde que veio o termo hebreu. O povo hebreu vem de onde? Muito bem. Porque Abraão também é um marco, história, é um mito de fundação, não é? Praticamente. Quer falar sobre isso, Acácio? Só para deixar claro a questão do mito de fundação, porque a questão da arqueologia, a Gênesis, ele tem umas incoerências. Algumas cidades que são citadas, o período que ela é citada, é perceptível pela arqueologia que é anacrônico. Ou
E cidades que ali são citadas na Bíblia há 1.200 anos, ou seja, século 12, 3 anos de Cristo, só se encontra vestígio delas 800 anos depois. Ou seja, então tem uma lacuna aí de 400 anos. E historicamente, nesse período, ali nos documentos, porque os assírios, os babilônicos registraram a sua história, a gente encontra coisas de 2.000 anos antes de Cristo, né, escrita cuneiforme, e não se encontra nada sobre Abraão, sobre Moisés, sobre os primeiros ali, né, patriarcas. E aí, por esse lado histórico, arqueológico, não se tem vestígio suficiente para bater o martelo e falar assim, não, o Abraão realmente foi uma pessoa que existiu, etc e tal. Mas, dentro da história do hebreu, ele é muito bem documentado. Então, se é um mito, mas é um mito muito rico na questão oral, né, que a gente até se perdeu nessa questão, que a gente hoje fica muito difícil a gente imaginar um povo que consegue, por séculos, décadas, gerações através de gerações. A gente vai olhar, se eu não me engano, Abraão, ele é a 10ª geração de Noé, se não me engano. Sim, a 10ª geração. Então você imagina 10 gerações onde o povo, né? ele vai contando a mesma história, passando de filho para filho, e o filho vai repetindo as mesmas palavras. Então ela tem essa riqueza, tanto da história oral dos hebreus, como há um pouco dentro da história, na questão da fundação do mito, um pouco de falta de prova. Só que dentro de história a gente nunca pode bater o martelo, porque talvez a gente não encontrou ainda, porque a exploração continua constantemente, né? Para o nosso público entender, muitas vezes a pessoa que está muito no campo da teologia, não é seu caso, mas geralmente as pessoas elas acham que a história contrapõe. E fica aquela coisa, por que a história nega? Não é que nega, porque a história ela tem um corpo metodológico que ela não pode trazer uma narrativa se não tiver uma fonte. Na verdade, a história ela tem uma visão diferente de como se comporta certos assuntos. Exatamente. Então, assim, sem a fonte, existe fonte documental que Abraão existiu de fato? Vamos supor, não tem. Pode ser que tenha, pode ser que eu não conheça também. Mas, enfim. A história oral também é uma fonte, a oralidade. Sim, tem uma mesma fonte. A questão do mito que... Quando eu falo mito dentro da história, não é um mito de conto de historinha. Como se fosse um Saci Pererê. Não é isso não. O mito na história ela tem um poder forte, né? Uma concepção de verdade, praticamente. E aí muitas pessoas não conseguem entender esse lado da história e com a teologia. Ora, se é contado de geração em geração a questão de Abraão, é uma fonte histórica. Sim. É baseado numa narrativa oral, etc. Só que precisamos de outras fontes para consolidar e afirmar isso. Entendi. E a história está buscando, né? Enfim, começamos bem, né? Porque a teologia e a história, às vezes... Esse assunto não tem como fugir. Mas, enfim, explique para o nosso público, depois nós vamos tocar nesse ponto no decorrer do podcast, certo. Mas de onde que veio os hebreus, a origem, o termo... Conte para nós. Bom, vamos lá. Em relação aos hebreus, nós temos alguns temas. Nós temos hebreus, israelita e judeu. Não é a mesma coisa? Tecnicamente sim, mas não é bem assim que funciona. O povo hebreu, ele tem esse nome porque ele fala hebraico. Hebraico. Hebraico é um dos idiomas oficiais que, segundo a história, já existiam desde a época de Jesus Cristo. Você já respondeu uma dúvida para muita gente. Se é Israel, por que não fala a língua israelita? Mas fala hebraico. Porque o nome da língua é hebraico. Ponto. Agora eu vou falar sobre a outra versão. Israelita é o povo que mora em Israel. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, eu nasci aqui, então eu sou brasileiro. Se eu nascesse em Israel, eu seria israelita. Também tem esse ponto. O israelense. Na verdade, é uma diferença aí, porque quando o Jacó ele muda o nome para Israel, sim, aí os descendentes diretos de Jacó são israelitas. Sim. Hoje, somente depois de Jacó. Somente depois de Jacó. Abraão não é israelita. Não. Os modernos hoje são israelenses. Então tem essa diferença da escrita para identificar o período histórico, que é diferente. É por isso que quando você vai na época de Abraão, ele era geração abraânica. Interessante, né? Entendeu? Quando você vai para Isaac, você é o quê? Eu sou da geração abraânica. Ele não tinha um termo como hebreu. Mas de onde que os hebreus? Não havia um cara chamado Eber lá no passado? Noé, Sem? Quando nós pegamos as gerações da Bíblia, no sentido dos primeiros pré-diluvianos, vamos colocar assim, do pré-dilúvio, existiam dois tipos de povos. O povo que seguia a Deus, que vem de Sete, Noé, né, vem esses caras, e a descendência do povo que não seguia. Eu vou separar Caim para um lado, do qual ele percebeu que ele fez com seu irmão foi algo grave, ele se afastou, e teve outro povo que continuou.
Então, quando a Bíblia diz assim, que o povo de Deus, que já vem para Noé, né, e Enoque já tinha sido transladado, mais uma vez, colocando parênteses, não tem prova histórica disso, né? A gente tem uma coisa mais de fé. Então, quando há essa separação do povo que segue a Deus e do povo que não segue, aí não era do povo que seguia. Aí a Bíblia diz em Gênesis que o povo de Deus que se deitou com os homens. Então não era anjos, porque o anjo não consegue ter filho, Jesus deixa bem claro, mas ali é uma separação entre o povo que segue a Deus e não segue. Quando há uma mistura nisso, a terra fica corrompida. E por causa desse corrompimento, há o dilúvio, que não tem prova física sobre isso. Mas provavelmente existiu. Existiu, eu creio que Porque existiu. esse, vamos chamar de mito? Sim. De lenda? Não é que eu falo lenda, né? Mito, na verdade. Mito. Mesmo, É presente em várias culturas mesopotâmicas, inclusive ameríndias. Isso, é comprovado. Ele comprova. Todo escreve um dilúvio. Aí é aquela coisa, se o dilúvio ele aconteceu, provavelmente não aconteceu na questão da inundação global, mas provavelmente foi algum período ali de anos de chuva constante. E uma só para a região do... Cidades desaparecendo, inundação de rios, etc. Esse período histórico, de fato, aconteceu. Agora, talvez é que a gente entra a questão do mito. Geralmente, quando a gente fala em mito, não é uma questão pejorativa, mas que a história ela é construída dentro de fatos. Só que aí, muitas das vezes, esses fatos são ligados a coisas metafísicas, como Deus. E se existe um mito, Fúria, né? provavelmente tem alguma coisa a ver com a história. Então, Abraão, se existe um mito Abraão, provavelmente é ligado a algum fato histórico. Não é à toa, nunca não aconteceu do nada. Né? Até o Curupira, quando ele saiu de barco de Holanda no Caminhos de Fronteiras, os índios que ajudavam os portugueses a abrir as entradas, eles mudando de assunto, né, mas vou mostrar, eles colocavam a sandália ao contrário para confundir as tribos rivais. Aí Sérgio Buarque de Holanda diz, provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente, o mito do Curupira pode ter nascido desse contexto. Eu estou usando esse tema para falar do mito, né? Abraão pode ter algo relacionado. Continue falando de Noé, de Sem aí. Aí quando nós vamos para Noé, acontece o dilúvio nas escalas que é mencionadas, historicamente ou biblicamente, aí tem um ponto interessante. Quando nós cremos que Deus utilizou Moisés para escrever o Pentateuco, que é Gênesis, que nós chamamos de Torá, como os judeus gostam de chamar, o que acontece? A tradução de uma língua para outra, do hebraico para o latim, para o português, muita coisa se perde. Então, às vezes, assim, não é que esteja errado o que está escrito, mas uma palavra mal traduzida gera essas contradições ou essas faltas de termos lá. As semânticas diferentes. Então, quando isso acontece, os filhos de Noé, a primeira cidade que eles criam é o povo semita. Sem, Cã e Jafé. Sim. Semita porque vem de Sem. Sim. Aí vai embora. Aí quando isso aconteceu, aí eles criaram a cidade de Babilu na época. Babilu. Que depois veio Babilônia. A Torre de Babel foi construída em Babilu. E Babilônia é da região Sem. Sim, da região Sem. Vem de Sem. Sim. Pois não. Aí quando isso foi levantado, houve a confusão de línguas, como a gente tem pelo menos a ideia bíblica diz que a confusão de línguas aconteceu naquele momento. E um desses povos, a maioria desses povos, eles não tinham lugar fixo, alguns eram nômades. Por exemplo, Abraão era nômade, um pouco aqui, ficava um pouco ali, depois que ele se estabeleceu. Exatamente. Então a cultura da época era ser muito nômade e politeísta. Eles tinham várias divindades, por exemplo, os gregos tinham uma divindade para isso, uma divindade para aquilo, então era mais ou menos esse ritmo aí. Para qualquer coisa havia uma divindade. Havia uma divindade, exatamente. E aí? Aí quando Terá, né, gerou seu filho Abraão, não foi gerou aos 10, 12 anos, Deus chamou Abraão, não. Segundo as informações bíblicas e segundo estudiosos bíblicos, eu tenho até aqui o nome do rapaz, que eu não consigo gravar, o Champlin, né, no seu artigo, na Bíblia Arqueológica que ele fez em cima. Uma boa indicação para o nosso pesquisa é muito boa. O que ele diz? Ele diz que quando Moisés foi chamado, o pai dele já estava morto. Existe esse estudo feito em cima da vida de Abraão. Porque quando você vai ler o contexto original, ele diz o quê? Abraão, sai dos teus parentes. Ele não disse família, ele disse parentes. Mas a questão de hebreu não vem de Abraão, vem de Eber. Não tem uma figura chamada Eber? Sim. Mas o tema, os hebreus também, o termo da palavra dele significa o povo que vem do outro lado do rio. Isso, de Hebron. Quando eles, olha aí. Quando eles migraram lá de Ur, vieram da região de Hebron, e aí chegam ali no Rio Jordão, os cananeus já viviam ali, os filisteus já viviam ali, então eles começam o povo que vem do outro lado do rio. Aí os hebreus, do outro lado do rio. Então tem todas essas semânticas que vão mudando, geográfica.
Pois Sim. é, eu tinha lido que houve um grande homem chamado Eber, que daí vem o povo hebreu em homenagem, assim, derivado dele, da palavra O Eber. Heber, ele é citado na Bíblia, mas não, a Bíblia não diz diretamente que ele Só teve que é com algum... E, né? Não é com H, né? Só que Em eles hebreu é não com H. têm uma comprovação, segundo o Champion, de que ele e Abraão tiveram alguma associação. Mas ele está na genealogia. Ele está na Na genealogia. árvore genealógica. Só que assim, como o professor disse, na cultura dos povos de antigamente, o nome era dado com alguma característica. Sim. Por exemplo, o filisteu era gigante. Então, muito provável é essa região do outro lado do Sim. rio, chamado Hebron. Sim. Mas Hebron por conta de Eber. Porque eu vi uma. Eu estou teimando nisso, porque eu assisti uma aula e o cara citou Eber. É porque assim, na época, o nome da família valia. Então, por exemplo, o meu sobrenome é Fonseca. E quando eu fiz faculdade de História, uma professora, ela citou também. Por isso que eu estou teimando nisso. Porque assim, na época, o sobrenome valia. Então, por exemplo, aquela região, a região dos Fonseca, porque só mora a família Fonseca. Então, pode ser que tenha tido um local onde ele tivesse a sua casa, a sua família, que é Heber de Hebron. Isso não é impossível de se acontecer. Sim. Só que normalmente quando se tem um nome, ou era em homenagem à família, ou era a característica que o povo tinha. Entendeu? A região que morava. Ou a região que morava. E uma coisa interessante também, que quando Deus ele chama Abraão da sua família, ele se apresenta não como uma divindade politeísta, né? Mas um ser único. Ele não tem a ideia de vários deuses num só. Esse povo que vem do outro lado do rio, chamado Hebron, eles eram politeístas. Politeístas. Interessante. E Abraão, ele é monoteísta. Ele se transformou em monoteísta depois. Aí é uma questão histórica, porque assim, eu vou falar uma coisa, se não houvesse um preconceito contra a Bíblia, Abraão estaria no mesmo patamar de um Odisseu. Sim. Mas tem vários. Ou até maior Tem, do que Odisseu. Esse ano eu. Observe o imaginário ocidental, mundial, oriental, islâmico, judaico, cristianismo, todas remetem, de certa forma, a Abraão, cara. Porque ali há uma mudança do politeísmo para o monoteísmo. Né? É porque você encontra arqueologicamente do século IX, ali, por 800, 900 a.C., você encontra tabuetas, vasos, com escrita em hebraico, falando, por exemplo, fazendo referência a Deus Jeová, né, Jeová, né, um pentagrama. Ou Yahvé, né? O Yahvé, né? E o nome da deusa feminina, que agora eu esqueci o nome, como é que se pronuncia o nome dela. Então, até ali por volta do século 8, 9, aquela região ali ainda era politeísta com essas duas divindades. Só que Abraão sai dali com uma nova mensagem, com a aliança de que, de fato, só existe um Deus, que todas as coisas estão em um só, que esse um só é Elohim, é o Shaddai, Elohim, que é o... Antes, nós vamos entrar nesse ponto daqui a pouco, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um apontamento com a atualidade. Na atualidade tem a narrativa de que aquela terra da Palestina pertence aos palestinos, aos árabes. Entendi. E voltando para o passado, desse período que você está falando, da origem do povo hebreu e tal, quem chegou primeiro nessa terra? Interessante. Acontece assim, quando nós vamos ler Gênesis 15, que é quando você falou que Deus mandou ele contar as estrelas, né? Nesse mesmo capítulo, Deus ele fala o seguinte para Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava numa terra alheia por 400 anos. Lá Deus ele fala para Abraão como seria a situação do povo judeu, hebreu, lá no Egito como escravo. Isso talvez não vamos se prender muito aqui. E depois eles voltarão para onde tu estás. Então a gente entende que Abraão já estava na terra prometida, mas tinha outros povos lá, o amorreu, o jebuseu e tal. Então o que acontece nesse ponto? Quando o povo de Israel, depois de todos aqueles acontecimentos, das pragas, eles entram na terra, eles começam a enfrentar os outros povos para possuí-la, naquele momento fica deles. Então, tecnicamente falando, eles conquistaram primeiro. Os hebreus. Os hebreus. Eles conquistaram primeiro. Mas aconteceu, eles foram invadidos pelos assírios, foram invadidos tecnicamente falando, eles chegaram primeiro. Sim, chegaram Eles são os cananeus, eles são os primeiros povos a conquistar. De Canaã, de Cã. É de Cã? Mas eles por não isso. sei, como é que eu tentar confundir? Não, isso é bem depois. Depois. É bem depois. Abraão recebeu a profecia de que a descendência dele se estava por 400 anos no Egito. E Isaac nem tinha nascido ainda. Muito menos Jacó.
Então existe uma diferença, aquele é Canaã dos cananeus ali. Só que, como o professor falou bem, naquela região eles tinham dominado primeiro. Os hebreus. Não, os cananeus. Os cananeus. Depois que Israel saiu do Egito, que foram dominar. E aí a primeira unificação do povo dessa região inteira é de Saul. Sim. Né? Tanto que é Davi que faz a cidade, agora eu não lembro o nome dela, se transforma Jerusalém. em Jerusalém. Sim. Que não era deles, não foi era. uma guerra que eles... Sim. Só que aquela coisa, se a Pois gente é, não for cara. legitimar Israel, porque ele conquistou aquela região, que foi o primeiro império ali daquela região unificado, você deslegitima todos os outros, o Brasil. Então eu não sou Exatamente, brasileiro, eu exatamente. não sou brasileiro, são os indígenas. Então se você for remeter essa ideia de que o primeiro povo que povoou aquela região é o dono absoluto daquela terra, desfaz o mundo todo que ninguém não tem pra onde a gente ir. Então, É. para o nosso público entender melhor, essa narrativa existente hoje de que quem chega primeiro é o dono do local. Primeiro, quando a América foi descoberta, os europeus usaram esse argumento para poder garantir a colonização. Portanto, que Portugal se agiliza para povoar, para não perder o território. Mas se for levado às últimas consequências, vamos entregar para quem? Porque a própria Europa seria desfeita, muitos povos na África, na Ásia, na Oceania seriam desfeitos. Então, não é um argumento válido. É válido esse E argumento? dentro da arqueologia também é importante deixar Quem chega claro primeiro é o dono e pronto, acabou. a gente, história e arqueologia, antropologia andam juntos. A arqueologia Sim. mostra muito bem que no século VIII, ali, por volta de 800, 900, há esse começo de indício, né, aí arqueológico mesmo, da presença dos judeus ali dentro. Mas quando você vai olhar dentro da cidade, você não percebe presença de guerras extremamente violentas, que é, por exemplo, tijolos queimados, os corpos ou objetos como espada, etc. Então, que essa ocupação, aí entrando no lado mais histórico, que se ela aconteceu, ela não aconteceu de uma forma assim de 10 anos os hebreus tomaram toda a região. Sim. Foi uma lenta, progressiva. Foi muito progressivo. Foi, muitas vezes, até a própria cultura foi sendo miscigenada. A gente tem alguns relatos lá dentro, né, da cultura, esse embate ali com Baal, com Deus El, etc. Então não foi uma coisa assim Agora, lenta, arrasadora. Dagon. Foi uma coisa demorada, constante. A gente percebe também que foi demorada, porque assim, quando a gente vai estudar o período histórico, nós percebemos que Israel, quando viu os povos, eles são maiores que nós. A estatura de Israel eram menores. eram bem menores, no máximo 1,70m. No máximo 1,70m. Tô colocando assim por alto. Você tá me chamando de baixinho? Então, esse que é o ponto. Então, por exemplo, alguns povos tinham estaturas maiores, 1,80m, 1,90m. Então, para um guerreiro de 1,60m, olhar para um cara de 1,90m, os caras são gigantes. Davi era de baixa estatura. Era de baixa estatura. Então é justamente esse ponto. Então, por exemplo, por que o povo judeu, como o professor falou, muito bem colocado, por que não chegou lá o termo de hoje mandando brasa? Vamos colocar o termo atual. Porque eles tinham certo receio. Eu vou perder. Eles são maiores, eles são melhores, são mais armados. Então, o nosso público entender, até porque eu fiz essa ponte com a atualidade, eu vou fechar para... Né? Essa ideia de que quem veio primeiro tem que ser dono absoluto e os outros não têm direito, não vale, porque deveria ser aplicado para todas as sociedades. Exatamente. E aí... Então, exatamente. Beleza. Inclusive... Mas só uma leve cutucada nessa mesma narrativa, porque há um tempo atrás, quando houve uma onda de refugiados muçulmanos para a Europa, o mundo se dividiu entre conservadores que foram contra essa invasão, esse êxodo, né? Esse êxodo assim massivo. Não que era contra o refugiado, porque exigia que houvesse um controle mais rigoroso em quem entra no país. E o outro lado dos democratas, lado de esquerda geral, né, da União Europeia, não, é uma questão humanitária. A mesma mentalidade que falou isso, hoje, defende que a terra tem que ser dos árabes que são primeiro. Não tem lógica. Não, essa situação, ela não tem lógica por alguns motivos. Por exemplo, se você for pegar o registro histórico, documentos, Babilônia, por exemplo, deixou cativo o povo de Israel por um determinado período. Então eles saíram de onde estavam e foram para outro. Aí tem os fenícios, tem os babilônicos, tem os assírios. Então, os romanos... Eu citei essa questão até provocando, mas não só provocando, porque o nosso leitor, nosso espectador, ele também, como nós, ele está em busca da verdade. Sim. Então, essa contradição que eu trouxe dessa galera que faz uma narrativa em um ano, depois faz outra em outro ano,
É importante para quem assiste Sim, para pensar, para refletir. para refletir, senso crítico. Exatamente. E realmente desenvolver um senso crítico, realmente. A gente pode voltar a esse tema no decorrer, mas eu queria que você também continuasse numa linha histórica que você falou da origem do povo hebreu. A história dos hebreus teve vários períodos, né, que você até começou falando. Sim. Eu queria que você falasse mais detalhadamente, hebreus, israelitas, juízes, e tal. Fala um pouquinho dessa história, dessa linha do tempo aí. Muito bom. Quando nós vamos analisar o povo judeu, eles começam a contar praticamente Abraão. Eles começam a contar de Abraão. De Abraão. Ali é hebreu. Ali já é os hebreus. Então, fase hebraica. Fase hebraica. Então, veio das montanhas de Hebron, Sim. aí Abraão começou a se colocar dentro de Canaã. Só que o que aconteceu? De Abraão até Jacó é chamado de patriarcas. Patriarcas. Eles são os pais, vamos supor assim, os pais do judaísmo. Por quê? Porque se a gente for, eu já vou pegar versículos da Bíblia, tá? Em Gênesis 26. Pode falar. Deus ele fala assim para Isaac, depois ele repete para Jacó. Teu pai Abraão seguiu meus estatutos, meus juízos, os meus mandamentos, em outras palavras, faça igual. Então, como eles são os maiores exemplos de que conseguiram obedecer a Deus, não porque eles são melhores, mas conseguiram obedecer a Deus num patamar mais elevado, então eles são vistos como os patriarcas. Os nossos pais nos ensinam como obedecer a Deus. Por que o Abraão é maior? Porque Deus falou, sacrifica teu filho em cima de um monte. Aí quando nós vamos pegar a parte de explicação disso, aí o segundo mundo estudiosos, Paulo escreveu a carta aos Hebreus, o que lá diz? Que naquele momento, em Hebreus 11, Abraão se sentiu morto. Abraão estava a ponto de sacrificar Isaac para obedecer a Deus, e ele se sentiu morto. Qual é a analogia, a simbologia? Quando Deus, que nós cremos que Deus enviou Jesus Cristo, naquele momento Deus enviou Jesus para estar na cruz, o próprio pai se sentiu morto. É a mesma simbologia. Então Abraão ele é pai da fé porque ele tem a tipologia do pai e Isaac a tipologia de Jesus Cristo. Nós temos que entender esse contexto. Interessante. Então quando isso... Eu pensava que o Isaac fosse tipologia nossa. Nossa, eu pensava. Entendi. E Abraão... Eu não sei. Mas não lembra, porque tem uma ovelha que é colocada no lugar de Isaac. Assim como Isaac não morreu e a ovelha se substituiu. Sim. Ou seja, quem deveria, na teologia cristã, morrer na cruz ali, éramos nós, porque nós somos pecadores. E a ovelha substituiu. Por isso existe a simbologia da substituição. Por isso que, se não me engano, eu vou lembrar de cabeça agora o que Jesus Cristo fala na cruz. Ele fala, né? Porque me abandonaste agora. Pai, porque me abandonaste, sim. Então, momento... Deus morreu nesse ponto. Cristo morreu. Na verdade, o pai se sentiu morto. Porque quando Jesus ele foi preso, Pedro puxou a espada, cortou a orelha do Malcolm, ele curou a orelha, guarde a espada na bainha, Pedro. Se meu pai quisesse me proteger, ele mandava anjos para me proteger. Uma legião. Não seria problema para ele faltar. Isso. Falta de guarda-costas. Não tinha problema. Mas o problema, assim, se nós somos a imagem e semelhança do pai, nós vemos na Bíblia Deus ficando triste. Nós vemos na Bíblia Deus se queixando. Nós vemos ele ficando com raiva, ele ficando feliz. Deus se arrependendo. Se arrependendo. Então, como é que ele sabe do futuro se arrepende? Sim, é porque ele quer demonstrar... na teologia aqui, porque Deus, ele sempre quis demonstrar, olha, vocês e eu não somos diferentes de sentimento. Esse que é o ponto. Leone, é o seguinte, na história, ela traz um outro ponto que talvez possa levar você a refletir. Quem escreveu a história de Gênesis, essa história toda, foi Moisés. Foi Moisés. E Moisés escreve em um período de saída de um cativeiro. De um cativeiro. 300 ou 400 anos, o povo de Israel esteve envolvido ali no Egito, provavelmente assimilado muitas culturas egípcias ali e tal. Muitos costumes. Então, era preciso forjar uma identidade, era preciso tirar aquele passado. E Moisés escreve Gênesis, que é a história do povo hebreu. Sim. Você tem alguma informação sobre esse assunto? O que acontece? A informação histórica que se tem sobre isso é muito pouca. É muito pouca. Eles têm quase zero. Então, todas as informações históricas que nós temos, nós pegamos do livro de Êxodo. Por que o povo não foi para a Terra Prometida direto? Porque eles estavam presos nos costumes egípcios. A mentalidade de escravo. O Egito simboliza o mundo, né? Se fosse colocar no âmbito espiritual, ele simboliza o mundo. Mas assim,
O povo ficou 400 anos, a pessoa nasceu no Egito. Ele tinha o costume egípcio de agir, de falar. Por isso, quando Moisés sobe no monte, vamos fazer um Deus aqui para adorar. Porque, por exemplo, assim, quando você vai estudar a Bíblia do Deus unigênito, do Deus monoteísta, que ele é assim, e você que vai pegar uma cultura egípcia que é politeísta, a Bíblia diz que Deus, ele é invisível. Até proibir, né, fazer imagem. Isso, é proibido fazer imagem. Aí como é que um povo que era acostumado a ver imagem de escultura, que era acostumado a fazer as suas rezas, as suas preces, seus cultos, para aquilo que eles estavam olhando, e do nada, simplesmente num estalar de dedo, vai cultuar alguém que eles não enxergam. E que ainda tinham medo. Interessante. Então isso foi um choque para o povo. Por isso que antes de tirar o povo hebreu do Egito, Deus teve que mostrar sua grandiosidade com as pragas. Vocês não precisam ver, só precisam saber que eu estou com vocês. Mas é até uma coisa da teologia que quem me conhece aqui no colégio sabe, né, que eu sou um estudioso, mas não sigo nenhuma religião. Então tenho essa necessidade ali, digamos assim, a gente fala, né, religiosidade, né, essa busca por algo maior, e acredito que de fato, ali, como faz até uma referência ao filme lá Transforma, né, dentro do ser humano há muito mais do que os olhos podem ver. Mas é uma coisa que eu fico assim abismado, como que um povo ele consegue ver Moisés abrir o mar vermelho, consegue ver Moisés tocar a pedra e a pedra jorrar água no meio do deserto, e mesmo assim esse povo duvida, mesmo assim esse povo continuamente, mesmo recebendo maná, codorna, comida dentro do deserto, e mesmo assim esse povo, tipo assim, ou seja, a escravidão ideológica, ela é a única coisa capaz de cegar o homem. Mesmo o homem mais inteligente, quando ele está cego ideologicamente, ou seja, preso a uma cultura, isso é verdade. preso a uma cosmovisão de mundo, Sim. às vezes a verdade pode ser escancarada na Ele frente não do rosto percebe. dele, e ele mesmo assim prefere tapar os olhos para se manter dentro da caverna. É por isso que demorou 400 anos para tirar toda essa geração incrédula, porque para entrar uma nova geração. A história então assim, o Abraão, Isaac e Jacó é o período dos patriarcas. Sim. Que Aí Moisés, ele já não é patriarca, ele já seria o dos profetas. Mas não teve patriarcas, juízes e reis? Juiz é depois de Moisés. Tem 3 linhas de tempo aqui, historicamente. Hebreus, israelitas e judeus. Sim. Hebreus vão até Jacó. Israelita vai até Roboão, lá, filho de Salomão. Que as tribos se separam. Isso, aí ficou rei de Judá e rei de Israel. Aí Judá é o judeu. Sim. Então o judeu não necessariamente... Não, na verdade, o hebreu não é o judeu. Sim. O israelita não é o judeu. O judeu é só depois de Salomão. Sim. A teologia. Bom falar isso. Agora, com relação à política, aí nós temos patriarcas. Sim. Historicamente, essa linha do tempo. Linha do tempo. Hebreu, israelita e judeu, historicamente. Sim. Culturalmente. Culturalmente é isso. Politicamente, temos patriarcas, juízes. Profetas e juízes. Profetas e juízes e reis. Sim. Bacana isso aí. É porque acontece, o profeta e o juiz ele está ligado, porque quando eles estão interligados, porque primeiro Deus utilizava os profetas para fazer tudo. Por isso que Moisés ele era o juiz. Aí o que o sogro dele falou? Cara, tá pesado para ti, separa de pessoas sábias que possam julgar. Então um profeta, ele é tanto profeta como juiz. Agora interessante, Moisés morre às vésperas de entrar na Terra Prometida, mas não entra. Sim. E quem entra é Josué. Para o nosso público, Josué e Jesus é a mesma palavra. No hebraico a mesma palavra. E assim como Jesus vai levar a igreja para o reino do céu, Josué levou a igreja para a Terra Prometida. Interessante. Eles fizeram, até onde eu estudei, eles fizeram a mudança de nome porque eles tinham medo que as pessoas confundissem um com o outro. Mas a simbologia, a tipologia é essa mesmo. Assim como Isaac, ele é um Cristo tipológico, Josué também é um tipo de Cristo tipológico. Para o nosso público, ele pode estar perguntando, é um podcast de história, mas está voltado para a teologia, está falando da Bíblia. Eu tenho essa resposta para você daqui a pouco. E uma resposta com base em alguma referência, vocês vão descobrir já. Olha, o Jornal Cemitério News é um projeto que nasceu em 2022 e ganha corpo, né, ao longo de 2022. E, de fato mesmo, ele é consolidado em agosto de 2022 e até hoje está em pleno vigor aqui no colégio e nós estamos cada vez mais alcançando novos públicos, né? Nós temos públicos em outras escolas, públicos até pessoas fora do Tocantins, porque é disponibilizado num portal, num canal no YouTube chamado História em Conexão. E, recentemente, nós tivemos... O ano de 2023 tem sido para nós um momento muito de vitórias.
porque conseguimos levar os alunos que estão nesse projeto a uma rádio chamada Rádio Unitis FM. Tivemos também uma participação em uma das emissoras que existe, né? E eu falo isso a alguns alunos, por que você não fala o nome? Eu vou explicar. Porque a emissora, ao fazer reportagem do Cemitério News, não falou o nome da escola. Então, nós somos gratos à emissora e também não vamos falar o nome da emissora, né? E fomos premiados em um concurso, né? Um concurso, e ficamos em segundo lugar para um projeto que é novo. Consideramos que segundo lugar foi uma boa colocação para nós, né? É um projeto que ele não se limita ao colégio, ele é feito no Colégio Militar do Tocantins, mas ele tem alcance perene, porque ele está no YouTube e lá vai ficar. Beleza? Então, você que curte, agradecemos o seu apoio, aos seus comentários, as suas visualizações, seus compartilhamentos. Nós somos gratos a isso, somos gratos também às colegas de trabalho que trabalham aqui na biblioteca, em nome da Andréia. Então, as outras colegas funcionárias aqui, em nome da Andréia, são representadas. Muito obrigado, Andréia. Agradeço também as primeiras funcionárias aqui, Valdete, que trabalhava aqui, que também nos apoiou. E ainda bem que ela passou o bastão para você e o apoio continua top 10. Beleza? Então é isso. Agora, voltando aqui para o nosso podcast. A teologia, Hannah Arendt, em um livro, tanta coisa que a gente lê e termina esquecendo. Eu vou cometer esse erro aqui de não lembrar o nome do livro. Mas ela fala que a teologia é uma análise humana também. Sim. Então muita gente, é coisa da Bíblia. Esse historiador, geralmente historiador de um segmento marxista, eles têm uma dificuldade. Eu falo teoricamente, eu sei que vai uma briga, mas teoricamente eu apresento argumentos teóricos de não entender, de menosprezar uma visão religiosa. Então, a Bíblia é sim uma fonte histórica. A Bíblia é uma fonte histórica, é um livro de poesia, é um livro alegórico, teológico. Não temos ainda, não surgiu ainda um teórico que definisse o que é a Bíblia. A Bíblia, ela cabe numa análise espiritual, sim. Numa análise histórica, sim. Poética, sim. Alegórica, sim. Literária, muito literária. Sim. Então, você que nos assiste, temos um vídeo chamado A Bíblia e o Ocidente, com a aluna chamada Jaciane, e nós temos a parte 2, né, produção? A produção está atenta aí? Então, assim, teremos a parte 2 recentemente, no ano que vem, e vamos analisar, e temos vários autores, Gadamer, vários teóricos da literatura, que vai alicerçar a literatura do Ocidente na Bíblia. Shakespeare, vários, Dante Alighieri, Machado de Assis cita Romanos. Sim. Então, nossa literatura, nosso imaginário, nas artes, na literatura, no direito, vem da Bíblia. Vem da Bíblia. E uma situação também interessante sobre esse ponto, também para a galera que está assistindo o podcast, existem mais provas arqueológicas e históricas da existência de Jesus do que de Pitágoras. Olha aí. E boa parte, né, do que é relatado na Bíblia, cidades como Jericó, povo, situações, reis como Nabucodonosor, toda essa questão histórica, ela é comprovada. A diferença que a gente, olhando na questão da honestidade histórica, é que não é porque está descrito na Bíblia que aconteceu daquela forma que está lá, porque ali é a visão de um povo. Mas que aqueles povos existiram, que as cidades existiram, que alguns daqueles conflitos existiram, que os reis existiram, Salomão, o templo, aí a invasão do Império Romano, um monte de coisa aconteceu lá, de fato aconteceram. Agora, aquela coisa, a gente vai entrar aí na interpretação de cosmovisão, se aquilo foi daquela forma mesmo, etc. Mas que, historicamente, a Bíblia, de fato, é um livro histórico, é incontestável. Né? Uma situação... Foi importante fazer esse aporte teórico para até fundamentar o nosso podcast, né? Uma situação também interessante, quando a gente pega o livro de Daniel, eu não vou entrar muito na situação de profecia, mas lá ele cita todos os povos, tirando os romanos, de que Israel houve a invasão, né, dos babilônicos, o Medo-Persa, tudo ele foi explicando os reis. Por exemplo, o rei Artaxerxes aparece na Bíblia.
né? Existe a história dos 300 de Esparta contra ele. A Bíblia menciona que ele também conseguiu invadir e destruir os povos lá. Pode né? ser de uma forma acadêmica, Sim. pode questionar a questão literária, a questão tal, mas você não pode menosprezar como Sim, muita gente fala. exatamente. É historinha, coisa da Bíblia, não é simplesmente dessa forma. Leone, fala um pouquinho, como nós estamos falando muito sobre os patriarcas, você sabia que em muitos momentos, quando houve certas dificuldades, eu não vou entrar em detalhes, porque nós estamos num momento até feliz com o nosso projeto, eu lembrei de Isaac, porque Isaac cavou um poço aqui, Sim. e os inimigos foram lá e Tapavam. taparam. Ele cavou outro ali e taparam. Cavou outro ali e taparam, até que os inimigos ficaram quietos. Esse projeto Cemitério News também passou por coisas parecidas, né? E eu pensei, seja que nem Isaac. O primeiro podcast foi na sala de Xerox, não tinha. Aí foi uma sala de leitura, não tinha. Aí veio um programa que a biblioteca não podia ser reservada. Aí veio aquilo outro. Aí eu, Isaac, seja Isaac, faça. E pela persistência, o podcast agora é o premiado. Né? Que bom, cara. Beleza. Leone, eu quero que você fale sobre o politeísmo para o monoteísmo em Abraão. Assim, quando nós vamos ler a situação de Abraão, muitas coisas do povo dele, ele não conseguiu tirar como se fosse apertando o botão e tô diferente. Não. Por exemplo, a esposa dele, Sara, não conseguia ter filhos. Então, na cultura deles, dos amorreus, quando o homem ou a mulher não podia ter filho, eles, entre aspas, faziam com que o patrão, o marido ou a esposa, se deitassem com seus servos para continuar a descendência, principalmente os homens. Normalmente eram os homens que faziam isso. E quando a gente vai ler a situação bíblica, que é o fato histórico, a gente não vê Deus falando, Abraão, faz isso. Por que isso deu muito problema e até hoje gera problema? Porque quando Abraão ele sai de uma cultura politeísta com todas umas características e entra numa monoteísta com outra característica, chegou o momento que Abraão falhou, teve Ismael, que ele é o principal fundador dos povos islã, vamos colocar desse jeito. Ele é mais velho do que Isaac. Né? Sim, ele é mais velho que Isaac. Então tem esse ponto. Então, não é simples. Então, quando você vai analisar as regras do politeísmo que Abraão estava e do monoteísmo que ele entrou, isso teve um choque para ele. Não é tão simples. Vou dar um exemplo aqui. Isaac se casou com aproximadamente 30 a 35 anos. Com Rebeca. E segundo a história contada, Isaac não estava procurando esposa. Abraão mandou ir procurar. Por aí, 35 a 40 aqui também. Foi mais ou menos esse período. Realmente é um caso diferente, porque geralmente é o contrário, né? Sim. Mas ele não, ele era o filho da promessa, ele foi resguardado. Foi resguardado. E Eliezer, se não me engano, um escravo de Abraão. Sim. Vai até a parentela de Abraão. Porque na época era comum os parentes casarem. Sim. E lá a Rebeca, provavelmente muito nova, na época era normal, 15, 16 anos por ali, eu acredito que sim. E ela é levada, e Isaac, ele é o símbolo da obediência, né, cara? Sim. Ele aceita a Rebeca, casa. E a mesma coisa aconteceu com Jacó. Quando você vai ver Esaú e Jacó, o que acontece? Eles vão procurar esposas no meio que das parentelas. Só que Jacó, ele casou com as duas filhas de Labão, e aí vem a parte mais legal, e Esaú casou com a filha mais velha de Ismael. Esaú casou com a filha mais velha de Ismael. Caramba, gente. E que para te ver como isso é conectado. Eu não sabia disso. Anexigenado. Então, a questão assim, do politeísmo é que era natural na Mesopotâmia culturas politeístas, praticamente todas. Terá, ele era politeísta. Ele era politeísta. E tem uma história que ele tinha vários deuses, ele comercializava deuses. Sim. Eu vou até fazer uma correção, porque foi tendo um professor no YouTube. Você não comercializa deuses, você comercializa ícones. Sim. Né? Não tem mais... exatamente. Claro que na concepção aquele não era um deus. Sim. Ele é uma representação. E Abraão chega e destrói todas as representações e deixa uma. E aí Terá, pelo menos foi a aula que eu vi no YouTube sobre Israel, Terá vai lá e fala assim, o que aconteceu? Ele falou, olha, esse aqui destruiu os outros. Provavelmente, historicamente, talvez não seja dessa forma, mas ali simbolicamente mostra que o monoteísmo destruiu o politeísmo, né? Sim, em relação a Abraão, destruiu.
Abraão destruiu. E por isso que quando o povo, já vou puxar para Moisés de novo, quando o povo ele entra na Terra Prometida, o que Deus fala? Não se misture com os outros deuses. Não se misture com os deuses. Por isso que está lá, não farás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento de Deus é esse, é monoteísta. Mas não fala... Deus não falou assim, ataque os outros deuses? Na verdade, a ideia de Deus... Você está entendendo o que eu estou... Estou entendendo. Porque para muita gente, é Israel que está atacando, né? Entendi. Aí eu vou colocar um outro ponto. Ele falou, não se misture. Não se misture. Não falou ataque. Não. Não se misture. Não. A ideia do Deus único era que Israel fosse um exemplo para os povos e os povos se convertessem. Essa era a ideia. Se convertesse. Se convertesse. Deus, ele nunca gostou. Deus, ele nunca gostou de violência. Então, quando Deus chegava, vou destruir esse povo, na visão divina, a Bíblia coloca isso, é quando, por exemplo, eu vou colocar os ninivitas na época de Jonas. Os ninivitas na época de Jonas era o povo mais cruel daquele período. Eles matavam sem dó. Sim. Eles não tinham consciência de certo e errado. Eles viviam de maneira desordenada, desumana. Então, o que Deus fez? Vai lá para Nínive e prega. Se não pregar, eles já sabem. Como eles aceitaram a pregação e se converteram, os ninivitas naquele momento não foram destruídos. Aí, gente, no caso que Jonas ficou irritado porque queria que fosse destruído, porque eles tinham feito muito mal a Israel. Então, ele era humano, né? Ele era humano. Isso. Né? Então Deus, ele não chegava, vamos ali fazer isso. Não. É quando o povo chegava num nível de maldade desumana. Então a visão de Deus é essa. A desumanidade, isso não agrada a Deus. Por isso que tem as regras. Não matarás, honrar pai e mãe, não adulterarás, porque Deus ele quer uma harmonia na sociedade. Ele não quer algo assim desordeiro. E na história do povo hebreu e israelita, e também depois do cristianismo, tem um ato muito simbólico, que é a troca de nome. Sim. Abrão vai ser Abraão, Sarai vai ser Sara, Jacó vai ser Israel. Aí o catolicismo vai ter uma outra visão do protestantismo, sim, mas não é o momento agora. Mas Cefas vai ser Pedro. Sim. E quem mais? Mas na verdade... Saulo vai ser Paulo. Sim. Então observe, isso é simbólico, né? Sim. Porque Cefas e Pedro, na verdade, é hebraico e aramaico. Assim como João é Shion. Né? Não existe ditongo... Miriam é Maria. Sim, não existe ditongo e tritongo no hebraico. Não existe nem vogal. Então eles fazem a tradução. Por que a tradução de Josué não é Jesus? Yoshua. Que seria Yeshua, que é o mesmo nome. Porque eles não queriam que fosse igual. Então, o Yoshua e Yoshua tem uma diferençazinha. Só que a diferença é que Yeshua HaMashiach era o Messias e Yeshua só seria Josué. Então, para eles evitarem, eles colocaram outros nomes. Queria que o Acácio fizesse um comentário, uma análise mais filosófica, sobre um ponto que talvez seja um pouco... um ponto crítico, na verdade. Para muitos, professor Acácio, existe um certo movimento de desconstrução das raízes ocidentais. Ele fez uma referência a Nínive. Quando você observa Nínive, os outros povos que não eram judeus, eles tinham um corpus jurídico muito mais, aos nossos olhos, agressivo do que o povo judeu, provavelmente. Eu queria que você fizesse um comentário sobre se é fato, se não é fato, se é verdade, até que ponto existe isso, se realmente nós devemos ser tributários aos judeus ou a Israel, ou uma reflexão sobre isso. O ponto que eu gostaria de partir é que no século XVIII, XIX, né, no XIX, XX, na verdade, né, na virada do século XX, a gente tem aquela tríade, né, dos três sociólogos aí que marcam esse período, né, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O que eu chamo a atenção aqui é para a análise antropológica e teste social, né, do Emile Durkheim, né, que ele fala o seguinte: todos os seres humanos são religiosos, ou seja, tem religiosidade, fé individual na necessidade de crer que existe algo maior. A gente já até comentou nesse podcast aqui de que, por mais que você seja, por exemplo, criacionista, etc., e você observe a Terra, o sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de outra Via Láctea, e tem milhares e bilhões de Via Lácteas aí, ou seja, o universo é infinito. Mas dentro dessa infinitude do universo, só existe um ser humano que é capaz de contemplar. Então, de tudo que o universo conseguiu produzir, a maior criação dela é a consciência humana, que é o que ele comentou em alguns momentos aqui, que ser humano é ter essas virtudes. E aí o Emile Durkheim fala sobre isso. Religião, ela é coesão social. Então, a religião, ela vai, quanto mais pura ela vai vir trazer esses ensinamentos. Não matarás, não roubarás, respeitar a família, respeitar os parentes. O conselho do pai, quando você ouve lá, ouse e respeite seus pais, seu dia serão prolongado, não é uma questão de
de somar um dia a mais, mas é que quando sua mãe fala assim, ó, não acompanha aquela pessoa, não vai nessa festa, não use droga, se você conseguir esses conselhos, dificilmente você vai ver uma mãe e um pai, aí no estilo mesmo patriarca, protetor, que ele vai dar um conselho ruim pro filho. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente já comentou algumas vezes, quando ela tenta tirar o cristianismo como centro, porque de acordo aí com o marxismo, o cristianismo, a religião é um meio de manutenção do poder das elites. Karl Marx diz que é o ópio do povo, isso, né? Só que a gente já falou algumas vezes, você não se pode tirar de um povo algo que é uma crença vital da existência dele sem colocar algo melhor no lugar. E aí o que o Durkheim fala, se você tirar a religião, ou seja, o Deus, o povo, a religiosidade dele vai querer colocar a fé dele em outra coisa. E aí pode ser colocado no Estado, em pessoas, em ídolos, que a gente sabe que é uma porqueira, porque, desculpa a palavra, mas o ser humano é falho. Então, você deslocar de uma ideia perfeita, de honrar, de buscar, de ser menor, de ser humilde perante a Deus, e você trocar isso para um homem. Aí, grandes líderes políticos, etc. A gente viu a tragédia que foi o século XX, quando se concentrou o poder na mão desse líder político. Não é viável. Então, na questão cosmológica, religiosa, o ser humano precisa de religião, e a religião é necessária para a existência do ser humano em sociedade. Se a gente tirar isso, até hoje não foi colocado nada que trouxesse a mesma coesão social. A gente também abraçar uma nova ideia sem uma certa experiência é muito arriscado, né? E as experiências são extremamente negativas. Isso aconteceu também na França, quando eles tiraram a Bíblia, né, a religião de lá, a França virou um caos. Exatamente. A base moral da sociedade. Sim, a base moral da sociedade é... Então, Karl Marx fala que é o ópio do povo, é brincadeira, né? Beleza. Nosso tempo é curto, infelizmente. Gostaria até de noite nesse papo, que legal. Mas, assim, eu peço que você seja bem pontual nessa última reflexão que ele começou e eu quero que você feche. Tá. A importância dos 10 mandamentos para os dias atuais. Bom, toda a base de lei, não sei de todos, mas da maioria dos países, inclusive os árabes, a base são os 10 mandamentos. Não na parte de adoração, do primeiro ao quarto mandamento. Eu falo do quinto ao último. Por exemplo, honrar pai e mãe é um dever civil. Sim. Então existe uma lei que fala isso. Não pular cerca. Isso. Né? O próximo é não matarás. Não matarás. Se eu matar alguém, eu vou seguir o rigor da lei e serei punido, salvo exceções de autodefesa. Sim. Esse não matar na Bíblia é não assassinarás. Exatamente. Existe esse ponto aí, né? Não furtarás, roubar. Então, a importância da lei, dos 10 mandamentos para a sociedade atual, inclusive a ministro da própria Inglaterra já uma vez falou sobre isso, que graças a ele conseguimos manter uma ordem moral nos países. Então, para você ver a ideia de quanto isso é importante, ele mantém a ordem, a disciplina, a moral. Eu nunca vi uma pessoa que obedece isso ter uma vida com tanto problema quanto aquele que não obedece. E todo cânone jurídico ocidental, ele tem uma fonte nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Todavia, por conta das novas correntes derivadas de marxismo, que ganharam até outros braços, alcançou o direito, e o direito hoje ele vem desconstruindo isso aí, né? E só botando parece que é tanto do Ocidente quanto do Oriente. Eles podem não perceber, mas a base deles é em cima dos mandamentos de Deus. Mas muita coisa hoje já estão fruto da Revolução Francesa em tirar a base moral. Sim. Infelizmente, hoje a questão do divórcio, a questão do adultério, hoje a palavra adultério virou um demônio. Fala, adultério? São palavras... virou assim, politicamente incorreto. Né? Mas infelizmente, mesmo sendo hoje em dia visto como um tabu, mas é o que a gente vê. Mas a questão é o seguinte, mesmo que esteja no direito hoje, onde paga-se, é permitido, hoje, o direito hoje valida outras formas de família, vamos dizer isso, pagar pensão para filhos fora do casamento, coisa que não vem dos 10 mandamentos, mas no senso comum, cara, predomina a base moral que vem dos 10 mandamentos. A base moral sempre é dele. Então, a história dos hebreus é gigante. Só para concluir aqui, para ficar uma sugestão de pesquisa. Quando você vai pesquisar as principais cidades, como ele citou aqui, tem a cidade de Nínive, né, quando a gente vai lá a Babilônia, os gregos, os romanos, a Idade Média, você vai observar que toda falência de um povo começa quando esses princípios básicos, mesmo que a gente não vai remeter que é importante porque está na Bíblia. Não, esses princípios são importantes para qualquer sociedade. Todos esses povos, pesquise aí, todos esses povos, eles começam a ruir quando esses fundamentos caem. Sim. Quando há prostituição,
não há respeito entre os cidadãos, não há respeito pai e filho, você é doutrinado a acreditar que seus pais são opressores, aquela coisa toda. Quando a sociedade começa a se ramificar nesse sentido, ela entra num declínio absurdo, ela precisa quebrar, sofrer, aí talvez uma reconstrução ali de Sodoma e Gomorra, digamos assim, uma representação na Bíblia, para ela se restaurar de novo. Talvez seja aí a trocar de nome. Ou seja, o velho morre e nasce o novo. Sim. É um ciclo praticamente de todas as sociedades, historicamente falando, você pode observar isso. Perdeu esses princípios, ela morre. Ela morre. Muito bacana, você que nos assiste, compartilhe, comente, siga. Nosso projeto ele está no Instagram, no Semiton News Oficial, e está no História em Conexão no YouTube. Compartilhe e aquela não seja vacilão. Beleza? E fazendo uma propaganda a uma trilha aqui no colégio chamado Clube dos Literatos 2. Esse clube está promovendo no final, vai promover no final deste ano uma peça teatral sobre Machado de Assis, feito a propaganda e a referência dessa trilha. Siga, compartilha e seja seguidor e não seja vacilão. Estamos de volta. Agora é a parte mais interessante, porque você vai conhecer o coração desse rapaz. Ixi. Aqui a tua vida vai ser... Interrogatório. Leone, conte para o nosso público, ele quer te conhecer. Fale sobre a sua história, onde você nasceu, a tua formação acadêmica, teu hobby, o teu amor, o teu sentimento, o coração aí. Olha, que tá na parede mesmo. Bom, me chamo Leone Fonseca, eu nasci no Rio de Janeiro, capital. Meu pai era militar na época, ele foi transferido para o Pará, eu tinha uns 8 anos de idade aproximadamente, e lá eu fiquei até meus 20 anos, depois fui para Natal, depois voltei para o Pará, e quando eu voltei eu já tinha formação na área de computação, aí eu fiz bacharelado e licenciatura em matemática. Matemático, computação, morou no Pará e é carioca. Sou carioca. Aí eu estou aqui em Palmas, o colégio que eu dava lá no Pará fechou, infelizmente. E aquela piada que o carioca é preguiçoso, é verdade? Cara, isso não funciona comigo, não. Preguiçoso é a piada do baiano, né? É malandro. Eu não tenho essas coisas comigo, não. Eu sou muito sincero. Não, que eu sou paulista, né? E lá em São Paulo... é a rixa. Exatamente. Aí os cariocas chamam os paulistas de burro de carga. Eu já ouvi falar nisso. E os paulistas chamam os cariocas de vagabundo, malandro. Mas é só uma folclore. Essas são umas piadinhas. Faz parte também. Faz parte, é claro. O problema é as pessoas acreditarem nisso. De que você tem mais medo? Medo? Eu tenho medo de antigamente, tem uma frase que o Robert Williams ele escreveu numa carta. Antigamente, meu medo era morrer sozinho. Hoje, o meu medo é estar rodeado de pessoas e estar sozinho. Eu acho que é muito ruim para mim estar rodeado de pessoas e me sentir só, não se sentir importante e valorizado. Isso você falou ruim. Isso porque você não, quando eu te perguntei, fale um pouco de você. E agora você falou que tem medo de ficar sozinho. Não, de estar rodeado de pessoas e me sentir só. Ah, tá. E tem alguma pessoa assim que você possa fazer uma declaração assim? Ah, não tem não. Sou solteiro. Até agora ninguém conseguiu chegar nesse ponto comigo. Não é porque eu sou exigente, fique tranquilo. Sou muito tranquilo. Só que eu acho que para mim é de difícil acesso. Não é assim. É porque eu acho que coração fechado. Eu acho que o relacionamento ele tem que começar da amizade e ele ir amadurecendo para um ponto de casamento. Porque para mim casamento é coisa séria. Exatamente. Um relacionamento de namoro é coisa séria. Meu pai sempre falava, se você estiver no namoro sendo de um jeito, é reflexo do casamento. Então, o relacionamento é algo que tem que ter maturidade. Eu não estou dizendo que idade é maturidade. Eu já conheci mulheres de 18 e meninas de 35. Então, a gente sai muito da educação em casa. Bacana. Aí, ó. Tu não tá confundindo com o Jacó, que trabalhou 14 por ali? Você seria um Jacó? Pela mulher correta. Sim, pela mulher correta eu seria. Gostei. Bacana. A quem você confiaria a sua vida se fosse possível, assim, chegasse uma sentença? Você tem que confiar a sua vida a alguém. Você confiaria em alguém? Eu confiaria em 3 amigos meus como se fossem meus irmãos. Eu confiaria na Raquel, eu confiaria no Milton. Milton, cara, um grande amigo meu. O cara quando eu entrei em depressão, ele me ajudou. O cara me ajudou muito. Deus é prova. Eu nem dormia, bicho. Eu não saía nem da cama. O cara me ajudou muito quando eu entrei em depressão. E graças a Deus por isso.
E o outro que eu tenho amizade há pouco tempo, Alexander, aqui da escola, a gente é muito amigo. Ele é todo doido e eu sou o mais tranquilo, né? Mas acho que esses três, acho que no patamar assim de confiança, a gente já tem uma certa amizade já há muito tempo, seriam esses três. Pense rápido e responda rápido. Beleza. Você é flamenguista ou é vice do São Paulo? Flamenguista. Cara esperto. Faça suas considerações finais. Bom, eu agradeço a vocês que assistiram esse podcast, a meus amigos também estarem aqui. Para mim foi uma honra, precisando, pode chamar, Sim. Tá bom? E para mim é um prazer estar aqui também com essa galera aí que está ajudando a gente atrás. E eu acho que conhecimento ele é poder. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele ajuda a gente a ter senso crítico. E ter conhecimento é ser humilde para reconhecer que você nunca sabe tudo e que sempre precisa estar enchendo um pouco mais o copo do conhecimento para não cometer ou falar coisas que não são comprovadas ou indevidas. Muito bom. E acaso? Faço das palavras deles a minha. A gente sempre comenta isso, né, na questão acadêmica, que um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade moderna, e talvez não seja nem da moderna, seja do ser humano, é que ele sobe 2 degraus do conhecimento e ele senta. Ele acha que está dentro do... Ele sabe de tudo, e sabe argumentar sobre tudo, e sabe falar sobre tudo, e não se preocupa em crescer, está constantemente buscando informação. A gente até comentou de algumas situações, a gente falou sobre isso, que não tem como a gente conversar com uma pessoa que ela não está aberta a te ouvir. Sim. Quando ela já está sentada ali, falando assim, eu sei, então só quero te refutar, não há diálogo. Então não seja esse tipo de pessoa, busque conhecimento, leiam, cresçam e sejam pessoas melhores. Bacana. Leone, nossa lembrancinha. Muito obrigado. Valeu. Como o Cemitério News está em período de festa, né? Nós somos o melhor podcast do Brasil. Não tem, assim, se você pesquisar jornais assim, escolares, são muito poucos, não tem. Então, somos o podcast Cemitério News. Nossa equipe hoje ela está reduzida, porque hoje o colégio está em avaliação. Então, em nome de toda a equipe do Cemitério News, eu vou presentear essa barrinha de chocolate para a Maria e Luísa. Viu? Beleza? Para você, uma barrinha de chocolate, leva para tua esposa, a família Cássio. E para você. Muito obrigado. Beleza? E para nossa apoiadora Andréia, uma barrinha de chocolate. Produção, passe para a Andréia, por favor. Beleza? César Augusto, História para Dentro da Cabeça, curte, comente e não seja vacilão, seja CMTO News. Tchau! Valeu.